tenho 32 empresas, a primeira A, B, C, aí você está olhando para o cara. Aí ficou. Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda ao Trilho das Vendas. Mais uma edição trazendo aqui pessoas para falar de networking, relacionamento, negócios, vendas, gestão, metas, tudo isso a gente bate papo aqui no Trilho das Vendas. Para você empresário e para você que está querendo empreender, seja bem-vindo, direto aqui dos estúdios da Trilho Space em Carapicuíba. Hoje o meu convidado é um networker e, como ele gosta de falar, né, networker, profissional do networking, e a gente se encontrou realmente numa primeira vez numa rodada de networking. Então, seja bem-vindo, Ronaldo Vitória, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, se apresente. Legal, bacana, Vanderlei. Primeiramente aí, parabéns pelo programa, conteúdos aí relevantes no Trilho das Vendas. Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência nesse mundo do networking profissional. Show de bola. A pauta de hoje, como eu sempre pego na minha colinha aqui, né? Não sou profissional aqui do esquema, né? Sabem que eu sou muito mais treinador, vendedor do que um apresentador. Mas aqui a gente vai falar da melhor ferramenta para negócio em 2021. E muitas vezes o pessoal fala 2021, né? A gente tá falando de agora, mas eu acho que é um pouquinho antes, Ronaldo. O que você acha de usar o networking como uma ferramenta de negócios? Exatamente. Se nós pararmos para avaliar realmente o networking profissional enquanto uma ferramenta, o networking de forma estruturada, ele existe aí, Vanderlei, pelo menos no mundo há uns 35 anos, né? Se trabalha dessa forma. Vamos colocar aí no Brasil há uns 15 anos o chamado marketing de referências ou o antigo boca a boca. Então é algo que realmente já vem de década, no caso, falando do nosso país, do Brasil. E cada vez mais importante, como ferramenta, ele realmente é cada vez mais importante para nós empreendedores. Exatamente. De novo, né, a gente está falando de ferramentas aqui, existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para fazer negócios, né? A internet é uma delas. E a gente está usando agora duas em conjunto, né? A internet, né, um canal aqui para falar, e o networking é o relacionamento que a gente tem para poder fazer. Então a gente está multiplicando as oportunidades aqui. Mas nessa sua jornada, nessas suas histórias aí, vamos começar organizando a casa, né? No seu ponto de vista, o que não é fazer networking? Legal, não, bacana. É claro que você se relacionar no dia a dia, você ter contatos de uma forma geral, isso não necessariamente é você praticar networking profissional, né? De alguma forma, muitos podem dizer assim, é networking, é networking. Ok, você de alguma forma está trabalhando a sua rede de contatos, né? Então, isso seria o networking. Eu diria o seguinte, até se você me permite, né, para fazer uma introdução ainda nessa parte, eu gosto de dizer o seguinte, o networking, ele visto como uma ferramenta ou como um canal, no caso, para alavancar aí os nossos resultados. Isso é muito importante. Esse é um dos propósitos do networking profissional. Então, quando você se relaciona com, você participa de um evento, por exemplo, né? Você vai em um evento de negócios, ok, você por algum motivo foi convidado para aquele evento, você, no caso, não troca cartões, você não se relaciona de forma assertiva com os participantes, outros empresários em
empreendedores, você não se comunica com essas pessoas, não encontra oportunidades eventualmente de fazer o seu pitch ali, no caso naquela eventualidade. Ou seja, você entra no evento, você sai do evento e você não agregou nada. Isso não é network, né? Exatamente. O profissional ele pode achar que ele está fazendo network profissional, mas ele não está fazendo network profissional. Na realidade, assim, ele pode até estar aprendendo, caso aquele evento tenha uma palestra, tem vários benefícios, ok. Mas o network em si, ele não está praticando. Eu acho que esse exemplo, Não, sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente tem, assim, algumas práticas. A gente vai começar falando do... Não é que o errado, mas é o que dá menos resultado, vamos dizer assim, né? Entrar mudo e sair calado é o que dá menos resultado. Errado é um ponto de vista que eu não gosto de pautar, porque muitas vezes você não tá no dia, não tá no momento. E é melhor você ter ido lá, entrar no mudo e sair do calado e visto pessoas, do que ficar em casa depressivo. Então eu não vou falar que é errado, mas eu vou falar que não traz tanto resultado assim, né? Uma prática que eu vejo muito é principalmente dos presenciais que tinham antes, né? A metralhadora de cartão. Então a pessoa sai de casa com uma caixinha de cartão de visita, 150, e ele quer distribuir os 150 naquele evento. Então ele distribuiu 150 ali numa metralhadora. Todo mundo que ele vira, ele dá o cartão do garçom até o paraninfo lá, o apresentador. E depois ele não pegou cartão de ninguém, ele não viu ninguém. Na verdade, se você perguntar assim, ó, qual era a pessoa, assim, chave que estava lá no evento? Ele não lembra nem da pessoa que fez a palestra. Acontece isso também no networking aí, na sua visão, no dia a dia? Acontece bastante. Até agora, talvez voltando aí um pouquinho, até estávamos conversando um pouquinho aqui nos bastidores, e você estava falando sobre essa volta, né, dos eventos presenciais, realmente, mas na época ainda ali, antes da pandemia, onde nós tínhamos vários eventos presenciais, isso acontece com frequência, acontece bastante. Além desse exemplo que eu citei no início, do profissional, do empreendedor, empresário, não importa, que participa de um evento, por exemplo, e entra mudo e sai calado, como você brincou, e isso não é a crítica, porque na realidade ele pode estar indo realmente para assistir uma palestra e o objetivo dele era aprender, mas ele não praticou o network profissional. Esse outro exemplo que você traz, Vanderlei, é muito importante, porque isso já mostra o profissional, o empreendedor, o empresário, ele está com o pensamento de praticar o network profissional. Veja, a partir do momento que ele teve a intenção até de fazer a distribuição do cartão, ele teve a intenção, vamos considerar, né? Ele teve a intenção de fazer o network profissional, mas ele talvez não esteja tão preparado, ele não aprendeu aí algumas regras, né? Algumas boas práticas do network profissional. E nesse caso específico que você citou, ele acaba tendo o quê? Ele acaba tendo um custo a mais, porque ele vai gastar muito dinheiro com cartão impresso, né? E o resultado, com certeza, pelo menos tem grande chance do resultado no seu esperado por ele. Ele teria que, sim, ele pode entregar o cartão de visita dele? Claro, pode e deve, nós sabemos disso, né? Mas ele tem que fazer isso com alguma estratégia, né? Ele tem que entregar para as pessoas certas, para as pessoas chaves para ele, que ele observou, dependendo do evento que ele está. Então, eventualmente, se é um evento, uma reunião de negócios, um seminário, uma feira, aí vai depender do evento. Ele vai identificar essas pessoas chaves, no caso, e aí ele vai ter uma abordagem com essas pessoas para aí sim entregar o cartão, né? Porque vai ficar marcado aquilo de alguma forma. Muitas vezes ele vai fazer um pitch, no caso ali, para aquela pessoa, olha... ouvi a sua explanação, foi muito boa, me remeteu a pensar tal projeto que eu tenho, eu gostaria de uma oportunidade depois, quero deixar aqui o meu cartão com você. Quer dizer, marcou para a pessoa também, pediu o cartão da pessoa, não é? E aí depois isso vai ter todo um desdobramento aí. Mas é um belo exemplo. Legal, legal. Já nesse papo inicial já surgiu aí pelo menos 3 boas práticas aqui, né? Uma, prestar atenção, a escutativa que você gosta de falar. Eu quero que você fale mais sobre isso, né? A escutativa é uma delas. Você sempre remete isso lá na janela, que é uma forma que a gente tem, vai falar da janela aqui futuramente também para você, ouvinte que está nos assistindo. Que não está vendo aí pelas plataformas, você também vai descobrir sobre a janela. E, além disso, o planejamento, né? Então, antes da gente falar da janela, a gente falar um pouco mais de técnicas, vamos no básico, o planejamento. Qual que é o planejamento para participar de um evento? Eu tenho que ir em todo evento que me convida? Não necessariamente, não necessariamente. Vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, Vanderlei, o que o empreendedor e o empresário tem que pensar nessa questão do planejamento, que é tão importante que você traz, é até o antes, né?
Porque hoje nós vemos por aí empreendedores, empresários se preocupam muito assim com a questão, por exemplo, do marketing digital, mídias sociais, impulsionamento, ações diretas de venda, ações específicas de venda. Tudo isso está certo, está corretíssimo, né, fazer. Porém, você não vê o empresário, a área de marketing ou uma área de comercial de uma empresa, não importa o porte, ou mesmo um profissional autônomo, se preocupar em também fazer um investimento na questão de participar do network profissional. Então, esse é o primeiro passo quando a gente fala de planejamento, né? Então, assim, você vê, muitas vezes, quando você convida um empresário para participar do network profissional, ele é pego de surpresa, e muitas vezes ele não sabe exatamente como que funciona isso. Então, assim, é a falta de preparo realmente de informação, porque você não olha o network profissional como uma ferramenta, que foi o que você citou no início. Então, da mesma forma que nós, empresários, investimos em todas essas outras ações que também alavancam os nossos resultados, é importante que o empresário ele também invista e pense, principalmente, na questão de participar do network profissional. Seja ele ou seja um representante da empresa dele, tá certo? Agora, considerando isso, se é uma empresa que realmente tem essa preocupação e previu isso, no caso, no seu planejamento, assim, é mais certo dela ser mais assertiva, né, na questão do evento. Então, de repente, você tem 10, 15 convites para participar de evento. Você precisa participar de todos? Não necessariamente. Você tem que analisar o evento, o tipo do evento, em que segmento de atuação, que tipo de público vai estar lá, a aderência, a sinergia, no caso, com o seu ramo de atividade, com a tua especialidade, com a tua estratégia, se aquilo tem alguma coerência ou não, né? Porque, eventualmente, pode ser um evento maravilhoso, mas do que não tenha significado para você efetivamente. Então, assim, de repente não vale a pena o meu esforço para aquele evento. Pode ser que todos os eventos tenham sentido, façam sentido para você, empresário. Então, tudo bem. Então, participe de todos, claro, de forma planejada, quem vai representar. Você tem que caminhar profissionais preparados, né, para te representar no evento. Você, como um bom vendedor, você sabe disso. Porque se você mandar um profissional também que não está preparado, não é culpa do profissional. A empresa também tem que se preocupar em preparar esse profissional. Você falando em preparação, entra aqui bem no meu dia a dia. E hoje a gente estava conversando com uma equipe de vendedores de um produto muito técnico, né? Muito técnico, um produto engenheirado, coisa que a gente leva, o processo de decisão leva no mínimo 6 meses. Quando é rápido, leva 6 meses. E aí a gente estava numa argumentação técnica onde os vendedores, assim, estavam muito frágeis, muito, eu digo, cru na forma de mostrar os benefícios. Então, o próprio vendedor não tinha o conhecimento dos benefícios que o produto ou serviço que ele vende. Depois dessa apresentação, a gente esteve ali tomando um café, e aí eu voltei a falar do planejamento. Falei, então, o quanto vocês se preparam para uma apresentação, né? Aqui, por exemplo, o estúdio tem toda uma preparação. O Fabiano chega antes, você chegou aqui antes, a gente teve um briefing, a gente vai conversando, tudo tem uma preparação. As pessoas olham aqui esses 5 minutos que a gente está falando e acham que não, eles sentaram e estão falando como se estivesse no bar tomando uma cerveja. Acontece, porque para nós a gente já está praticando network profissional há um bom tempo, né? Só se eu contar do meu lado corporativo dá mais de 15 anos. Então tem muita bagagem para chegar no improviso. Não é sair improvisando, não. Você domina a técnica tanto que você ganha o direito de improvisar. Mas quando você não domina a técnica, você tem que fazer o arroz com feijão bem feito. Só isso. Então, é fazer o planejamento, saber qual evento, como você disse, por que eu tenho que participar. E, principalmente, o que eu acho que está faltando muito é o que eu quero desse evento, né? O que eu quero. Como que eu vou mensurar que isso foi bom ou foi ruim? Exatamente. Hoje você como que faz isso, né? E orienta, né? Porque você é um orientador de networks dentro da janela, né? Como que você orienta as pessoas a medirem isso? Exatamente. Seja pela Janela do Empreendedor ou mesmo pela Ágil, né? Que é a escola de negócios, nós, né? O time todo, né? Quando eu falo nós, eu também aprendi com alguns excelentes profissionais aí pelo mercado. Mas é como eu disse, dentro desse planejamento, o empresário ou o empresário, e quando eu falo, Vanderlei, é bom frisar isso, não importa se é um profissional autônomo, se é uma microempresa, se é uma empresa de pequeno porte, médio ou grande porte, né? Quando nós falamos do empresário, pode ser ele próprio ou pode ser um representante da marca dele. Tem que olhar para ver o seguinte, o evento faz sentido?
tem aderência para sua estratégia, principalmente. De repente você está querendo ir em uma linha de venda e o evento é uma linha totalmente contrária. Então, assim. Informativa, por exemplo, a palestra informativa, você não vender. Faz sentido, né? Então você tem que olhar realmente se faz sentido. Depois disso, claro, você mede os resultados daquele evento por meio das ações que foram feitas lá. Isso vai depender muito do que você busca no evento. Então você falou da questão do profissional não estar preparado e não saber né, o produto que vende, por exemplo. Então imagina, a empresa ela encontrou um evento aderente à estratégia dela, né? Principalmente estratégia comercial. Ela vai lá, se prepara, faz um investimento, paga lá um valor interessante para participar. Ela escolhe lá um exemplo, tá, gente? É um gerente comercial, por exemplo, né? E ela encaminha. Só que esse gerente comercial vai para o evento profissional e ele não conhece a fundo os produtos da empresa. Então, como é que vai ser isso, né? Se eu não conheço, se eu não sou especialista do meu produto, eu costumo dizer o seguinte: você tem que ser o maior especialista do seu produto ou do seu serviço. Ninguém mais pode conhecer tanto o seu produto ou serviço como você. Então você tem que ter resposta para tudo. Então imagina um profissional desse, ele vai no evento, você concorda que o resultado não vai ser o mesmo? Não, vai ser não terrível, vai ser o mesmo. Vai ser terrível. Então tem que ter o preparo, a capacitação também, né? Tem que ter o apoio, perfil. Dentro da Ágil, né? Você levantou a bola aí, não posso esquecer, né? Além de tudo, né? CEO da Ágil Escola de Negócios. Dentro da Ágil, que eu sou um facilitador lá, Priscila Biela também facilitadora lá, Elisandra que teve aqui facilitadora. Tem o planejamento de marketing, que a Priscila faz muito bem lá dentro. Muitas vezes isso é assim, chega a ser absurdo, porque as pessoas chegam para mim e falam assim: Vanderlei, eu quero fazer aqui, eu quero aumentar as vendas na minha empresa. Você quer aumentar o quê? Eu quero dobrar as vendas. Aí eu falo, putz, legal, né? Além de mim, o que você vai fazer? Porque se eu soubesse dobrar as vendas de todo mundo assim, do jeito que você está imaginando, talvez eu não estivesse aqui. Porque vendas é um processo. Exatamente. Então, qual é a sua meta? Dobrar. Mas você vai dobrar quais ferramentas, né? E a primeira coisa que a gente faz é qual é o seu planejamento. Tanto financeiro, que é da onde que surge o dinheiro, eu falo, financeiro manda na casa. Vendas traz, né? Marketing dá visibilidade. Então é como o corpo humano. É como eu vejo a empresa como o corpo humano. Então, a vendas, o coração é mais importante que o pulmão? Não. Porque se você só tiver um, você é um ser morto. Exatamente, é um conjunto. É um conjunto, você precisa estar tudo funcionando. E aí a pessoa tá lá, né? Eu chego no pronto-socorro, que a pessoa fala, ele tá parando. Aí o que precisa? Precisa fazer o coração funcionar. Vendas. Aí volta, né? Mas o que ele se alimentava? Mal, comia muita gordura. E que exercício que ele fazia? Nenhum. Né? Pô, aí você vai olhando o histórico, fazendo anamnese, e fala, pô, não tem como. No networking profissional, né, que acontece desde lá da Ágil, né, que é a orientação dos facilitadores, como que você vê essa ferramenta no dia a dia? Eu tenho que reservar horário, eu faço a qualquer momento. Né? Eu li um livro uma vez, o Raul Candeloro, que falava, você precisa estar pronto para prospectar até no velório. Então, lá ele dizia isso, mas eu quero ver com você. Eu concordo, Vanderlei. Eu acho que network você pratica a todo momento, né? Até em algum tempo aí algumas pessoas não criticavam, né? Observavam assim, nossa, mas você está no churrasco da família, vai fazer network. Cara, surgem tantas oportunidades e um churrasco da família, você não tem ideia. No caso do network profissional, Vanderlei, respondendo aí a sua pergunta, eu conheci a janela do empreendedor a partir da Ágil Escola de Negócios. Por isso que eu acho justo, né, eu falar isso. Foi ali como administrador da Ágil Escola de Negócios. Você lembrou bem aí, é um facilitador, um professor hoje na escola também, na parte de metas, vendas. E o CEO da Janela do Empreendedor, ele me achou lá, né, nas palestras, os conteúdos, e me convidou, no caso, para esse projeto que eu estou desde 2020, e eu vou falar com base na janela. Então, com base na janela do empreendedor, o empresário, o empreendedor em geral, ele é convidado, no caso, para participar da rodada de networking, que é uma reunião de networking, uma reunião de negócios, uma reunião de empresários, como queira chamar, né? Nós, na janela, chamamos de rodada de networking. E ele visita, existem aí N turmas no estado de São Paulo, desde o ano passado que chegamos no estado de São Paulo, nós estamos hoje acho que com 5 ou 6 turmas já funcionando, né, distribuídas, e esses empreendedores, empresários
empresários em geral, ou às vezes até um representante de uma determinada marca. Isso é interessante, inclusive. E eles acabam participando como convidados, vão lá fazer pitch, conectar pessoas, aprender, porque tem muito aprendizado, momentos de mentoria, bastante conteúdo relevante, e dali gerar oportunidades. Então, assim, tudo nasce a partir de um convite, claro, né? Agora, a partir do momento que você pega uma empresa que está devidamente planejada, ela pode também ter a proatividade de buscar a participação dela em uma marca de network profissional. A Janela do Empreendedor é a que eu recomendo, claro, né? É a que eu participo hoje. E tá lá com a sua cadeira com exclusividade, né? No caso, não ter nenhum tipo de concorrência dentro daquela turma. Então, é mais ou menos essa linha. Legal, legal. Bom, então tem oportunidades, várias turmas aí, vários horários e tal. Mas, assim, acontece, muitas vezes eu vejo, e eu já vi isso, né? Em reuniões de empresários, pessoal, vem aqui tomar um café. Né? E aí, esse café vira almoço, porque é meio que ali no improviso, né? Não tem ali uma estrutura. Vai mesmo que na conversa, aí começa às 6 horas da manhã, almoça lá. Quando você vê, já tá dando 2 horas da tarde, você tá lá ainda conversando com pessoas. Ainda mais quando é vendedor que gosta de falar, aí vai falando, se perde todo. A Janela tem alguma estrutura, tem alguma organização? Como que funciona para quem vê de fora, né? Para enxergar como que é. Quem nunca foi, Legal. o que é? É até bacana, Vanderlei, você perguntar isso, porque poucas pessoas talvez saibam, né? A Janela do Empreendedor, ela traz um modelo pioneiro. E aí, antes que você me pergunte assim, ô Ronaldo, mas espera aí, como é um modelo pioneiro se nós estamos falando de network profissional e você acabou de falar que está no Brasil pelo menos há uns 15 anos network profissional? É porque a Janela, ela traz uma plataforma de apoio ao empreendedor. O grande negócio que a Janela traz para os empreendedores e empresários é uma plataforma de apoio. Dentro dessa plataforma, um combo, um portfólio de produtos, de ferramentas, como, por exemplo, websites, blog, e-mail corporativo, jantares, cartão digital, ERP, tudo para o associado, para aquele empresário ou empreendedor que participa, né? E dentro desse combo, nesse modelo de negócio pioneiro, a Janela traz o produto principal, que é o carro-chefe, que é o que nós gostamos, que é o networking profissional. Então, quando olhamos para o networking profissional, me desculpe, a Janela ela tem alguns concorrentes, algumas marcas que estão no mercado, natural, né? Agora, quando olhamos para esse modelo da plataforma de apoio, aí nós não temos nenhum tipo de concorrência, é o modelo pioneiro. No caso do produto network profissional, Vanderlei, existe uma metodologia. E essa metodologia que a Janela traz, e foi o grande fator de decisão para mim aderir à Janela no ano passado, primeiro com a minha escola e depois sendo convidado pela executiva da Janela para ser o diretor de negócios da empresa. Hoje eu estou como diretor de negócio global da empresa. É a questão que a metodologia traz algumas coisas iguais ao mercado, natural, não tem como ser diferente, mas ela traz muitas diferenças e alguns diferenciais, que é o que chama atenção. Na metodologia da Janela, nós temos o horário, sim, né? Toda rodada de network, por exemplo, é uma regra. A liderança daquela turma abre a sala digital 15 minutos antes, 6h45 da manhã, por exemplo, para uma turma que roda de manhã. Às 7 horas nós iniciamos a apresentação de sucesso, né? A reunião que visa aí obter os resultados para todos. E 8h30, cravado, não vai passar das 8h30, raras vezes passa um ou outro minutinho, nós encerramos a rodada. Então não é esse tipo de evento, né? E você até brincou aí, chega lá, toma café e vai, empurra e atrasou e o chefe não chegou e não sei o quê. Aí na hora que você vê é meio-dia, você perdeu metade do seu dia e o que fazer, né? Quais foram os resultados? Nós valorizamos muito o tempo, Vanderlei, na Janela. Então, a prioridade de tempo é um negócio, assim, que me fez, né? Que me faz eu estar tão presente lá dentro, porque a gente tem esse domínio, né? Esse domínio do tempo, porque se diz, né? Dentro da metodologia lá tem um momento que vocês falam, né? Que a gente pode vender o tempo, mas não pode comprar de volta, né? Exatamente. Adoro essa frase, né? Vanderlei. Incrível. E isso é verdade, é real. E a gente, como empresário, como a gente é multifuncional, né? Não tem... muitas vezes, mesmo sendo treinador aqui, né? Os coaches também que estão comigo nessa mesma jornada falam, não, você tem que gerenciar o seu tempo. Eu discordo, acho que a gente gerencia as atividades. O tempo, todo mundo tem 24 horas, não tem como a gente gerenciar o tempo. As atividades que eu vou fazer naquele tempo, eu gerencio.
Então, quando eu tenho controle, eu sei que essa reunião vai durar 1h30, eu tô gerenciando essa atividade. Porque aí depois eu já posso marcar o meu próximo compromisso, que eu sei que não vai atrasar. Por exemplo, um outro cliente, ou fazer uma ação de marketing, uma ação... Não interessa, mas eu tenho aquele horário claro para mim efetuar as minhas tarefas. Então, acho que isso é um ponto-chave. Um ponto-chave, assim. E parabéns, porque eu participo lá, né? Como você falou, raras vezes a gente... Mesmo nos fóruns, né? Que é um negócio mais à vontade, vamos dizer assim, os fóruns, eles não atrasam. Isso é muito bacana. Bom, já falamos aqui sobre os pontos negativos, né? O que não é fazer, só para recapitular. Se você chegou agora e está pegando a gente agora, então vamos lá. A gente já passou pelos pontos negativos, a gente já passou pela parte de gestão e planejamento para você participar, né? E agora você já tinha comentado aqui, mas vamos ser mais claros. O networking, ele é para todo mundo, né? Para todo mundo. Qualquer um pode fazer, tá aberto. Ou tem algumas regras básicas para selecionar as pessoas que podem participar de um networking? Vamos lá, Vanderlei. Assim, muita gente, ele ouve muitas coisas, ele é de confiança de grandes empresários também, que atuam em outra função. Então, esse profissional, ele pode dar uma recomendação para esse outro, que é o mês dele inteiro, né? Você falou um negócio incrível, né? Porque quando eu atuei em contas corporativas, né? Atuei, por exemplo, uma multinacional, na área de engenharia. E tinha um projeto que ele ficava ali na Santa Cecília. Era o FN3, Unidade de Fertilizantes Nitrogenário 3 da Petrobras. Eu queria participar desse projeto. E eu fui com todas as ferramentas que a gente tem, né? LinkedIn, na época, assim, o networking que a gente era dentro da própria, interno, dentro da própria das organizações. E, cara, e com outros amigos, com rede da escola. Meu, nada eu consegui chegar lá no comprador, que era a pessoa que eu queria naquele momento, que era quem abria portas, né? O comprador ele te dava o direito de você participar dos budgets, que era a fase inicial dos projetos. Aí eu falei, cara, eu vou lá, né? No bom e velho porta a porta. Eu fui lá no porta a porta e de frente por esse prédio tinha um bar. Um bar mesmo, bem pé sujo, assim, né? No português brincado. Um bar feio, Santa Cecília ali, não é tão glamuroso, né? E eu parei nesse bar e falei, cara, putz, como que eu vou achar esse comprador nesse prédio, né, cara? Ele tá nesse prédio. Só que como que eu vou achar? Eu não tenho como achar esse cara lá dentro. E eu plantei plantão ali. Eu fui lá 3 dias, direto. Segunda, terça e quarta. Na segunda-feira, eu passei a maior parte do tempo lá, nesse bar. E aí, então, as pessoas que trabalham lá achou estranho, né? Pede uma Coca-Cola e fica 12 horas, o cara olhou lá e falou, é suspeito esse cara aí, né? E aí depois eu contei pro cara, né? Falei, olha, é o seguinte, eu tô tomando café, uma Coca-Cola, uma água, porque eu tô procurando esse cara aqui, ó. Tipo, procurado, né? Esse cara eu tô procurando porque ele falou assim, ó, esse cara, ele fuma. Ele desce todo dia, 9 horas. E ele fuma ali, ó. Porque quem fuma tem esse hábito de fumar sempre no mesmo local. Falei, mentira. Ele falou assim, é verdade. Pode ser. Terça-feira ele tá ali, ó. Se ele não desceu é porque ele não tá aqui. Ele também fica em outro prédio lá na Paulista. Cara, eu fechei o projeto lá, né? Fechei o projeto lá. Tanto é que depois eu fiz um almoço lá. Estratégia. Né? E aí, olha só, né? Olha só como que é, assim, não desfazer do potencial, né? Eu poderia ter ficado quieto, né? E não falado nada. Se eu não falasse nada, ele não ia me falar nada. E eu não ia descobrir. Mas como eu tinha essas... Era a informação que tinha na época, cara. Aquele momento era o que tinha lá. Porta a porta, boa vontade. E agora vamos falar, né? Isso foi uma atitude que eu tive, uma atitude de ir pra cima ali. Um pouco arriscado nos dias de hoje, né? Eu acho que se eu faço isso nos dias de hoje, eu chamo a polícia. Não tem a foto do cara que quer falar com ele, chama a polícia pra mim na hora. Mas assim, quais são os comportamentos, atitudes que o empresário precisa ter para ele ter sucesso no networking? Não, Vanderlei, olha só, eu diria o seguinte, eu diria que na realidade o que ele tem que ter é atitude. É atitude. Porque se ele não tiver atitude, e nós vemos isso por aí no nosso mundo, né, no mundo dos negócios aí profissional, tantos profissionais, infelizmente, sem atitude para aprender, sem atitude para esvaziar a xícara e consumir mais conhecimento, sem atitude para agir, sem atitude para proatividade, sem atitude para ser comprometido, sem atitude para ser dedicado, sem atitude para ser razoável, sem atitude para ser resiliente, para ser tolerante. Olha aí, então atitude, mas promovendo todas essas competências. Inclusive hoje à tarde nós gravamos a respeito de competências com uma especialista, né?
Então, por isso que me vem em mente também muitos desses conteúdos. Assim. Mas a atitude é tudo. Atitude é tudo. Você pode ter várias competências, sejam elas técnicas, no caso, sejam elas a partir das suas vivências, da sua vida aí, no caso. Mas se você não tiver atitude, eu costumo falar o seguinte, atitude é tudo. A atitude vai te mover, né? Uhum. Então, fica a dica aí, né, para todo mundo aí. Realmente, nós temos que ter atitude. Inclusive para errar, né? Muitas vezes o empresário... A gente é muito solitário como empresário, né? Porque... E o network ajuda nisso, hein? Então, porque, ó, você tá indo mal na sua empresa, né? Pensa você aí que tá vendo a gente aqui, que você tenha 5 funcionários. Aquele braço direito, parceiraço, que tá junto contigo a todo momento. Mas a sua empresa não tá indo muito bem. Você não recebeu um pagamento que é importante. Não, pensa aí nessa situação. Aí você tá num momento que você fala assim, cara, esse mês eu não vou pagar alguém. Porque não vai dar. Então você não pode chegar para os seus funcionários, né? E falar assim, olha, eu não recebi de uma grande conta, vamos sortear um bingo, alguém vai ficar sem receber? Você não pode falar isso com ele. Você não pode chegar em casa, ainda mais a gente que já foi do corporativo, chegar em casa e falar assim, olha, sabe o que é? Esse mês, né, com a esposa, com o marido, com a pessoa que você vive e tal, você não pode chegar lá e falar assim, esse mês, sabe o que é? Eu não recebi de um grande cliente. Ela fala, pô, já falei pra você, volta pro corporativo, você é engenheiro, você é jornalista, né? Você volta pra lá é o seu lugar, você tá no lugar errado. Então você não pode falar também ali. Aí você não pode falar na empresa, com os funcionários, você não pode falar ali em casa, né? Você vai falar onde? Você vai falar com quem? Né? Porque a gente precisa falar com alguém, né? Exatamente. As pessoas que não falam normalmente pulam por uma janela por aí, né? Acontece muitas vezes a gente passar por isso. E como que essa rede pode apoiar o empresário nesse momento difícil? A dica que eu dou, Vanderlei, é a seguinte: ao invés de você pular da janela, como o Vanderlei sugeriu bem aí, pula para dentro, entra para dentro da janela, né? Tem que embarcar nessa janela de oportunidades, como a gente costuma falar na janela do empreendedor. No network profissional, muitos empreendedores e empresários acham que o único ganho é o financeiro, Vanderlei. Esse é importante? Claro, todas as empresas, os nossos negócios têm finalidade lucrativa, né? Nós temos conta para pagar, ok, nós precisamos do faturamento. Mas quando nós mudamos o olhar, porque nós temos um planejamento e nós agimos de forma estratégica, o que vai acontecer? Não só o resultado financeiro passa a ser importante, também continua sendo importante, mas você tem outros 2 pilares que eu gosto de falar bastante, que é o pilar do aprendizado e o pilar do ambiente, que são os ambientes das turmas. Porém, não para aí, que aí entra um pouquinho na resposta sobre o que você perguntou. Cases de sucessos, boas práticas, consultorias, entre aspas, gratuitas. O empresário que participa de uma turma da janela, ele é empresário como você. Então, você está em uma turma com parceiros de negócios, porque você cria uma afinidade com todos, que eles têm as mesmas dores que você. Então é diferente, né? Você vai lá no churrasco da família, você é um profissional, principalmente quando você não é uma empresa de porte pequeno, médio ou grande. Você ainda é micro ou autônomo. Você, principalmente nessa fase, você se sente mais sozinho. Então você, no network profissional, você vai ter um profissional parceiro, mesmo de outro ramo de atividade, que tem a mesma dor que você, que sabe uma dificuldade, de repente, ali de participação no mercado, ou de planejamento que não deu certo, não mapeou qualquer situação, uma parte contábil, uma parte financeira, então ele acaba podendo compartilhar essa dor. Então é uma troca, e é onde eu falo que tem as consultorias gratuitas. Porque nós participamos de uma turma de networking, por exemplo. Eu sou seu parceiro. Eu tenho uma necessidade na minha escola ou na própria janela do empreendedor e está relacionada à tua especialidade, metas, vendas. Poxa, eu vou fazer uma consulta para você ali no dia a dia, você não vai me cobrar uma consulta, uma orientação inicial. Claro que se eu quiser algo mais aprofundado, eu vou ser o primeiro a te pedir uma proposta para mim. Você vai fazer com carinho, eu tenho certeza, mas só que você vai me dar essa consultoria, essa orientação gratuitamente no início. Então é disso que eu falo, essa troca de consultoria gratuita, que eu chamo, né? Até eu coloco entre aspas aí para o pessoal não confundir, né? Porque daqui a pouco o pessoal tá pedindo lá um planejamento completo lá, achando que é só parceria, não é assim. Aí volta, né? Na base da reciprocidade, né? Uma coisa é a reciprocidade, é quando você troca, e eu acho isso muito bacana, a diferença de patamares, né? Então tem pessoas que estão mais maduras no negócio, e aí você vê, eu brinco que é um game, né? Você tá num jogo, né? Tem o game do empreendedor, você vai falar como é. Mas tem o jogo. O que é o jogo? Eu, como microempresário, cara, eu quero ser uma empresa
como diz lá, uma EPP, né? Eu quero mudar. Não, aí agora eu preciso montar equipe. O desafio de montar equipe é completamente diferente do desafio de montar empresa. Com Né? certeza. 2 momentos diferentes. Então, quem está montando a empresa, né, tem um desafio. Cara, quanto que eu invisto? Eu tenho que separar, né, contas pessoais e está naquilo ainda. Até aquele momento que você mistura tudo, é uma bagunça. Agora, não, quem já tem equipe, cara, ele já está provisionando. Ele fala, não, olha, eu tenho que contar com o 13º. Confere, se eu colocar mais um aqui agora, vai aumentar o 13º lá. Eu brinco que já tá um tabuleiro de xadrez. Montar a empresa é um tabuleiro de dama, certo? Montar a equipe já tá no tabuleiro de xadrez. E conforme ela vai crescendo, vai pro game, né? Porque aí você não consegue ver as peças, elas estão lá, mas você não vê onde que tá e tal. E isso é um ponto muito bacana lá. E falando de games aqui, né? Tem o game do empreendedor dentro da janela. Fala um pouco mais sobre como que é isso. Vou falar. O que me chamou a atenção aí, Vanderlei, antes do que você falou, é a questão, né? Porque se nós formos olhar para um produto, o ciclo de vida de um produto, e nós colocarmos isso também para uma empresa, a gente vai ter da mesma forma a fase de introdução, crescimento, maturidade, decline, tudo precisando de uma estratégia diferente, não é isso? Uhum. Até para fazer uma ressalva aqui, a nossa diretora de marketing da Ágil, sócia-diretora, a Priscila Biela, que você conhece também, né? Que trabalha também na parte da janela. Ela fala o seguinte, enquanto nós empreendedores, isso quando você vai ter a empresa é abrir, ainda quando você é médio e grande, você tem um capital mais forte para aportar, contratar consultorias, etc., fica um pouco mais fácil. Agora, quando nós somos profissionais autônomos, microempresas, nós somos o TI, nós somos o financeiro, nós somos o RH, nós somos marketing, nós somos tudo, né? Então, a nossa missão, você há de concordar comigo, ela se torna um pouco mais árdua, um pouco mais complexa que de quem tem realmente a condição ali de fazer um investimento, que pode contar com um especialista como nós, né? Isso. Então, aí a gente tem a situação. Bom, me desculpe aí entrar nesse assunto, é que eu não poderia perder aí a oportunidade. Não, mas sem dúvida, é real. O game do empreendedor, na janela do empreendedor, o game ele faz parte da metrologia. É uma grande sacada na metrologia do network profissional, Vanderlei, porque nós sabemos também que tem networks profissional praticado aí no mundo afora, no mercado afora, por N marcas, não estou aqui para criticar nenhuma marca, apenas para efeito de comparação, que acaba ficando um pouco desgastante, um pouco cansativa, a cobrança, tem que ser isso, sabe assim, status, cores, tal, um monte de coisa para acompanhar e para te cobrar. No caso da janela, ela trouxe esse modelo que é o game do empreendedor, que eu digo que é algo mais suave, ao mesmo tempo que ele atribui uma responsabilidade sim ao empreendedor que participa, porque também, se não tiver nenhum tipo de comprometimento, não tem resultado, Vanderlei. Você sabe disso, né? Tem que ter comprometimento. No network profissional, para quem é associado na janela, ele tem um caminho tranquilo para seguir, sem grande pressão, por exemplo, mas ele sabe, ele tem que ter consciência de que também o resultado depende do comprometimento dele. E o game do empreendedor, justamente, ele pontua as boas ações. Então, é bem legal. A pessoa, o empreendedor que participa, o associado, ele deu uma recomendação, ele ganha ponto. Você fechou um negócio com uma recomendação que você recebeu. A pessoa que te deu a recomendação ganha ponto e você também ganha um ponto. Então, a pontuação, entre outros itens, a pontuação acaba motivando ainda mais o empreendedor, o associado, para participar. Porque nós somos assim, né? Nós somos competitivos, isso é normal. Tem alguns que são mais, tem alguns que colocam a faca nos dentes e quer ganhar, até esquece que ele tem que ter resultado. Ele só quer ganhar o game do empreendedor. Agora, outros não. Outros são mais tranquilos, vão participar, vão querer fazer negócio. E aí vai fluindo normalmente, acaba sendo um fator de motivação. O game do empreendedor na janela... o que eu acho legal, é um diferencial, ele não é visto como algo pesado em cima dele. Vão me cobrar. Não, ele é visto como uma motivação, algo para empurrar ele. Uma alavanca ali, né? Uma alavanca. Muito legal, muito legal. Bom, a gente está caminhando aqui, mas eu tenho uma pergunta que, até esse momento, né? A gente estava falando aqui dos bastidores, a gente deve voltar com as reuniões presenciais, né? Eu gosto do presencial, te conheci numa rodada de negócio presencial lá do Sebrae no CS, foi muito bacana o CS Castelo ali. Gosto muito da rua, né? Minha esposa fala assim, eu gosto tanto da casa, eu falo assim, eu gosto tanto da rua, tanto é que eu ia te visitar, né? Eu que ia na casa dela na Zona Sul, saía de Carapicuíba pra ir lá, né? E ela tava em casa.
Então eu gosto da rua, gosto desse movimento, da Associação Comercial aqui de Carapicuíba, outras associações que eu já participei. E tá tendo esse movimento, já começou, né? Agora com a vacinação crescendo e tal, a gente poder fazer os eventos de networking presenciais. A Janela atende a ideia de mudar, de sair do virtual e vir para o presencial? Como que é isso? Legal, excelente pergunta, Vanderlei. Até agradeço aí a oportunidade. A Janela, ela nasceu digital e vai continuar sendo digital, independentemente da pandemia, tá? Então, as rodadas de networking das turmas são e continuarão sendo, mesmo com o fim aí da pandemia, se Deus quiser, digitais. Porém, nós sabemos da importância de eventos presenciais, eu também curto bastante um evento presencial. A Janela vai colocar em execução o que já faz parte do planejamento e ela segurou nos últimos 2 anos e meio, que é o tempo de vida da Janela. É um bebê, mas é aquele bebê que já vem causando muito barulho aí em todo o Brasil e também em alguns outros continentes pelo mundo. E ela vai trazer, por exemplo, nós já estamos planejando, Vanderlei, os happy hours das turmas. Cada turma tem ali o seu happy hour, é bacana. Isso é um evento presencial. Aquelas chamadas, que inclusive nós nos conhecemos assim, as chamadas rodadas de negócios, onde você tem lá o sistema com aquela inteligência para fazer o rodízio e aqueles componentes da mesa fazer a troca e tal, né? Sim. E aí, no caso, é aberto para todos, claro. Então, assim, feiras, a Janela tem no planejamento dela estruturado o modelo de feira, que ela deu uma parada também por causa da pandemia. E o mais importante que tudo, Vanderlei, o jantar do empreendedor. Inclusive, eu estou te convidando desde já, tá? Opa, com O certeza primeiro irei. jantar do empreendedor no estado de São Paulo seria em dezembro, mas aí nós, diretoria, decidimos prorrogar para março, sem nova prorrogação, né? E será a primeira edição do Jantar do Empreendedor, que vai comemorar os resultados da Janela de todas as turmas do estado de São Paulo. Então vai ser em março e você já está convidado desde agora. Opa, certeza que eu já vou pôr na minha agenda, vou travar lá. É presencial, claro, né? Sim. Não, é legal. Eu acho que, assim, isso é uma dúvida que as pessoas têm, que o virtual não traz resultado. Eu passei muito por isso, porque eu tive que mudar todo o meu modelo de negócio. Meu modelo de negócio, para quem não sabe da minha história, né, porque nem tem a audiência rotativa, o que eu fazia? Eu fazia uma palestra presencial dentro de uma associação ou para alguns empresários. Nessa palestra presencial, eu entregava uma parte informativa e no final tinha uma parte de vendas. Sim. Então eu juntava gente para vender, e aí eu vendia, que levava essa gente para uma sala de aula. Então eu juntava de novo, eu juntava bastante gente, depois juntava uma quantidade menor. Que com o modelo da pandemia, isso foi impossível de continuar. A gente tinha até um evento marcado, lembra? Sim. Logo no começo, eu falei, não, eu fiquei sustentando, né? Vamos fazer em março. Você falou, Vanderlei, não dá, você é louco. Não, isso aí é só uma gripezinha. E aí, não deu, né? Não deu. Doido total. Gente, era o conhecimento que tinha naquele momento. No início, nós erramos no início, né? É natural. Eu estou aqui para reconhecer que eu errei e é do jogo, entendeu? E aí eu tive que mudar. E quando eu tive que mudar, eu tinha essa. Falei, cara, imagina só, consultoria online, cara. Aí o cara não vai prestar atenção. Não vai rolar. E, pelo contrário, a minha empresa cresceu. Exato. Tá melhor agora do que antes. E aí você pensa, né? De vez em quando eu posto uns stories lá que eu tô passeando por aí, mas eu falo, cara, 1h30 de deslocamento de um ponto para outro, mais 1h30 para voltar, né? Não, é muito melhor online, né? Então a produtividade aumentou mais. E na Janela, como que é esse negócio do online, a produtividade? Olha, Vanderlei, eu até acho interessante você levantar essa questão. O que eu diria que não dá resultado não é o virtual que não dá resultado. De novo, o que não dá resultado é a falta de atitude. É a falta de comprometimento, é a falta de planejamento, é a falta de ações, de plano de ação. Isso que não dá resultado. Vamos lá, né? A gente falar de mais ou menos resultados é outra coisa. Agora, eu venho praticando network profissional já desde 2011, pelo menos há 9 anos. Né? Já fundei canais, já participei de outras marcas como participante, como diretoria. Aprendi bastante com as pessoas, também tive a oportunidade de ensinar bastante. E eu posso garantir que a pandemia trouxe uma coisa de positivo, com certeza, que é o reforço do virtual. Por meio do home office, o virtual, duas situações aí, né? O home office e o virtual, o digital. Então, essas duas lições a pandemia trouxe. Já existia uma sinalização antes do virtual, já tinha uma certa sinalização, mas com a pandemia foi reforçado.
Isso não volta mais atrás. Você aqui é uma testemunha que você está falando. Você teve comprometimento, teve inteligência, criatividade e você adequou a sua prestação de serviços para o digital, para o virtual. E eu tenho certeza que eu acompanho um pouco o seu trabalho, de mais de perto, você está tendo um resultado não tão diferente, ou arriscaria até nada diferente do que o que você tinha antes. Pelo contrário, você reduziu custos, você mantém o relacionamento, estreitando o relacionamento, e a qualidade da sua prestação não caiu. Então isso é paradigma. Se depois de 1 ano e meio de pandemia, né, você que é profissional, empreendedor, empresário, ainda estiver pensando dessa forma, meu amigo, tome cuidado. Rompa esse paradigma aí. Vamos lembrar algumas empresas? A Kodak pensou assim. Quem mais que pensou assim? Videocassete, aquela Blockbuster. Né? A Xerox. Então, pensa bem aí. Pensa alguns cases, né? Alguns cases pequenos que podem te lembrar de que talvez o caminho de mudar seja a hora, entendeu? Exatamente. E procure pessoas, né? Procure equipes, procure times que possam te suportar com isso, entendeu? Porque são pessoas que estão na segunda etapa, no game, né? Numa fase acima do game, que pode te ajudar. Ronaldo, acho que a gente falar de network aqui, a gente podia falar até amanhã cedo. Né? É gostoso demais falar disso, a gente gosta porque a gente fala e pratica. Então, uma premissa dos convidados que vêm aqui no Trilho das Vendas é que eles falem, mas que eles façam. Então, eu trouxe o Nicolas. Ele vem de estágios, mas ele tem um estagiário lá. Né? Então, eu trouxe a família Félix, né? A primeira vez que eu recebi uma família. A Eli e o Ale. E eles estavam falando de agora vai, planejamento. Eles fazem planejamento. Tem planejamento. Especialistas equipe, em né? carreiras. Né? Especialistas em carreiras. Então, para mim, é importante. Eu trouxe a Cris do Kumon, que falou de metodologias de ensino. E ela ensina crianças lá há mais de 20 anos. E hoje você aqui, né? Falando de networking, é algo que é do nosso dia a dia. A gente fala, faz, aplica e cresce. Acho que isso é fundamental. Semana que vem a gente vai ter a Daisy aqui. A gente vai falar sobre logística, que é um ponto chave para todas as empresas aqui. Estratégia, precisa ter estratégia de como escoar aí o seu material, os seus produtos pelo mercado e você vai precisar de uma logística para fazer isso. Semana que vem a Daisy vai estar comigo aqui. Eu quero te agradecer e pedir suas considerações aí. Legal. Fale aí. Eu posso encerrar então fazendo um pitch, Vanderlei? Opa! Considerando que o nosso tema foi network profissional? Legal, bacana. Até para que o pessoal me conheça ainda mais, tudo bem? Perfeito. Antes eu vou quebrar o protocolo. Vamos lá. Diz o que é um pitch, legal. Certo? Diz o que é para dar e fala a metodologia do pitch que você vai fazer e lasca o pitch. Legal. Aí. O pitch elevator, né, como é chamado, surgiu lá em Hollywood, segundo o nosso professor Alexandre Félix, que trouxe isso, inclusive. Vamos dar o crédito. Dar o crédito. O pitch elevator é o pitch, no caso, uma mini apresentação, uma apresentação estratégica rápida, né? Falando de forma simples. Você está ali, ele surgiu em Hollywood realmente, quando um roteirista tinha que apresentar um projeto, um programa, um filme para o diretor e ele tinha entre um andar e outro. Então ele entrava e fazia aquilo de forma bem assertiva para convencer ou alcançar o objetivo dele. Logicamente que esse conceito foi trazido também para o mundo dos negócios. Então nós falamos do pitch elevator, aquele momento que você fala o que realmente a sua empresa é, para que ela serve, mas de forma bem resumida e assertiva, eficiente. Eu costumo dizer que o pitch, você adequa ele de acordo com a situação, não é algo fixo. Tudo bem? Boa. Então, diante disso, eu sou Ronaldo Vitória, sou da Janela do Empreendedor. A Janela do Empreendedor ajuda você, empresário empreendedor, a construir relacionamentos sólidos de qualidade, aprendizados e gerar oportunidades visando o aumento do seu faturamento. Network profissional. Boa! Aí sim. Muito bom. Quer aprender a fazer um pitch como esse? Aqui nos links do comentário, vou falar isso agora pra você, é exclusivo, não tá nem combinado, mas no link dos comentários aqui a gente vai deixar um convite pra Janela, pra você participar de uma rodada conosco. Então lá você vai ver toda a estrutura, como funciona, vai ter o direito de apresentar a sua empresa para mais de 30 empresários que estão lá frequentemente. Tem diversas turmas aqui em São Paulo, onde o Ronaldo é o diretor executivo aqui de expansão na regional. E também fora, né? Tem turmas fora. Então, se você quer conhecer mais e ter a oportunidade de apresentar a sua empresa, aqui embaixo vai ter os links nos comentários para você se inscrever.
Semana que vem, vou estar aqui mais uma vez falando com vocês no Trio das Vendas. Quero aqui agradecer muito, né, Ronaldo, por ter disponibilizado o seu tempo aqui conversando conosco. E agradecer você que acompanhou a gente durante todo esse período aqui. Muito valioso esse momento que a gente passou. Espero que você tenha aproveitado também. Se você tiver alguma dúvida sobre network, pode colocar aqui embaixo que o Ronaldo e eu vamos responder para você com muito carinho. A gente se vê semana que vem.